Oi, boa noite pra quem é de boa noite. Oi, bom dia pra quem é de bom dia. Oi, boa noite pra quem é de boa noite. Oi, bom dia pra quem é de bom dia. A benção, meu papai, a benção. Seu Zé Felipe é o rei da boemia. A benção, meu papai, a benção. Seu Zé Felipe é o rei da boemia. Olá! Muito bem-vindos a mais um episódio. Sou André Luiz, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá, e a minha esposa Aninha de Oxum. Vamos iniciar os nossos trabalhos e vamos direto ao assunto. Um assunto muito gostoso, muito alegre, muito pertinente, aonde nós podemos falar boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Vamos falar de malandros na Umbanda. Oh, delícia, malandros na Umbanda. Quem é de boa noite. Oi, bom dia pra quem é de bom dia. Oi, boa noite pra quem é de boa A bênção malandro, a bênção linha da malandragem, essa linha tão diferente, tão intrigante na nossa Umbanda. A linha dos malandros é muito especial, tem regências mistas. Olha que delícia! Os malandros atuam nas forças de Ogum. Isso mesmo, vibram nas forças de Ogum, pois eles são da estrada, são estradeiros, assim como Ogum. Podem também aparecer na linha da esquerda, na regência dos Exus, e ainda, como se não bastasse, eles ainda pertencem à cura. Eles carregam assim uma fitinha branca em seu chapéu, sendo regido também por Oxalá. Mas se torna mais especial, mais intrigante ainda, pois mostra como o divino aceita, como o divino perdoa e eleva aqueles que se arrependem de seus atos negativos e reforçam sua fé, buscando o conhecimento. Estas entidades são especiais, são especialistas em curas, abrir caminhos, desmanchar magias ruins e a proteção. Devem ser levadas a sério como todas as outras entidades da linha da Umbanda e de outras religiões também espiritualistas. São seres de luz e muito elevados espiritualmente. De atitude simples, muito fiéis, muito justos, os malandros não toleram mentira. E se alguém, por um acaso, tentar de alguma forma enganá-los, será desmascarado na frente de todos. Não tem churumelas, não tem brincadeiras, não tem por esconder. Os malandros falam mesmo. Os malandros não têm filtro. Se você está errando, está tentando ludibriar, está tentando usar uma malandragem ruim, pode saber, o malandro vai desvendar e vai contar tudo a todos. São apreciadores de fumos. Eles se apresentam no terreiro vestidos elegantemente. São trendmans, pois eram assim que se apresentavam na vida terrena, com suas camisas de seda ou listradas, chapéu de palha ou panamá, sempre com um detalhe de fita, com seu elegante terno branco, sapato branco ou até bicolor, sapatinho assim carrapeta, camisas de seda, isto mesmo. Quando falamos de camisa de seda, perguntamos ao malandro, mas por que uma camisa de seda? E aí vem
a justificativa que ele usa? A seda, navalha não corta. Justamente, a seda, a navalha não corta. Os malandros jogam capoeira, rabo de arraia, pernadas e às vezes arrancavam os sapatos e prendiam a navalha que eles usavam entre os pés, visando atingir o mal, atingir ao inimigo. Os seus movimentos, que se assemelham à dança, na verdade, é uma forma de limpar o ambiente de toda a energia negativa que ali está presente. Seus passes, seus atendimentos, no geral, são sempre muito alegres, realizados com um sorriso inspirador de quem conhece de perto a dor, quem já vivenciou a dor. Mas quem perdeu há muito tempo o medo dessa dor e aprendeu, de uma forma ou de outra, a conviver com ela. Felicidade é o que define esta linha da Umbanda. Felicidade é sinônimo de malandragem na Umbanda. Mas uma alegria que traz força, que traz a compreensão, alegria que traz a energia para lutar, a alegria que traz a sabedoria para entender que não estamos aqui sem um propósito. Sim, estamos aqui para crescermos, mas crescermos com as dificuldades. Estamos aqui para evoluir e faremos das dificuldades, segundo os malandros, a escada para atingirmos os mais altos graus evolutivos. A malandragem carrega algumas características assim muito marcantes em sua identificação. Usam uma linguagem bastante simbólica. Vamos ver aí quando se fala em malandro, jogo, mulheres, noite, boemia, música, dança, mas tudo isso são símbolos magísticos que os malandros usam. Os malandros nos mostram que têm amor pelo jogo, como se a vida fosse um jogo de carta, como se a vida fosse um jogo de baralho, ou muitas vezes um jogo mais rápido, o jogo de dados. E devemos compreender essas colocações como mensagens. Quando o malandro fala no jogo de dado, jogo de carta, ele está querendo mostrar para nós que uma jogada ruim seria um imprevisto, uma adversidade, e que isto significa que não devemos, em hipótese alguma, entrar em desespero. Não devemos entrar em descrença ou jamais desistir, pois os malandros nos mostram que temos outras jogadas pela frente. Ou seja, novas oportunidades, novos caminhos, novos passos que poderão ser extremamente melhores para cada um. E isso só dependerá de nós mesmos,
só poderá acontecer mediante as nossas ações, mediante aos novos passos que poderão ser extremamente melhores, passos precisos. Estarmos sempre atento a cada detalhe, a cada passo, a cada jogada, a cada ato. Devemos ficar atento e observarmos os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias convicções, os nossos sentimentos, os nossos desejos, e controlarmos as nossas emoções. Outro ensinamento da linha dos malandros é que a vitória nos jogos não precisa ser a superação de um obstáculo. Porém, a grande vitória, a grande jogada, a grande sacada é o verdadeiro entendimento das causas das dificuldades e aceitação de uma responsabilidade que só tem um culpado: nós mesmos. Uma responsabilidade que é só nossa, de uma realidade que nós mesmos criamos. E assim sendo, o erro nos ensina. O erro passa a ser assertivo. Acertamos através do erro. E nos dá a possibilidade de retomada, de recomeçar e de acertar. Mesmo sendo derrotado por algum motivo, aprenderemos com os nossos amigos malandros a saber esperar uma nova oportunidade. E aí sim, tentar. Sempre tentar. Nunca desistir. Virar o jogo através da persistência. Malandro é alegria. Temos que vencer. Temos que fazer esta jogada acontecer. Através da boa vontade, através do diálogo, da fé no dia seguinte. Quando nós nos sentirmos derrotados, vamos pensar na persistência. Vamos pensar na alegria, na boa vontade, na vontade de querer chegar lá. Vamos estabelecer e reestabelecer o diálogo entre nós, entre nossas famílias, entre nossos irmãos. Vamos ter fé, porque amanhã será um novo dia. Aprendendo sempre a valorizar a vida, a valorizar a nossa existência, a valorizar o momento que estamos, a valorizar cada momento vivido. Os malandros também mostram que têm amor pela boemia, pela música, pela dança. Mas tudo isso são símbolos. Vamos ver o que representa cada um deles. A musicalidade e a ginga dos malandros dentro de um terreiro de umbanda não são simples trejeitos de malandro, e sim nos ensinar como devemos ser flexíveis e nos desapegarmos daquilo que nada nos levará a uma evolução espiritual.
abrir mão daquelas ideias antigas, nos renovarmos a cada dia. Retirar a mágoa do nosso peito, nos desvincularmos daquilo que é rancoroso, evitar levar todos os problemas para o campo pessoal, evitar estragar o nosso bom e velho humor e viver bem a cada dia, sem deixar sermos levados pelo desânimo. Aprendemos com os nossos próprios erros, para que assim esses erros não se repitam. Os malandros também têm assim uma atração pelas mulheres. Nas engiras de malandro é muito comum observarmos o malandro olhando uma mulher. E muitas vezes o malandro gosta de elogiar essas mulheres. Mas esta atração, estes elogios, são sua representação de quão as mulheres são importantes na vida de todos nós. São elas que nos acolhem desde o nascimento. São as mulheres que nos embalam e nos trazem em seus braços a paz, que trazem em seu sorriso o amor e em seus seios saciam a fome de seus filhos, alimentam e sustentam, fortificam toda a sua prole. As mulheres que com o seu jogo de cintura sabem conduzir com veemência qualquer situação a que ela for exposta. A cada elogio proferido por um malandro, não pense que é galanteio, é uma reverência. Ele está reverenciando a mulher, o único ser que tem o dom do amor incondicional. Malandro é malandro. Malandro sabe viver. Malandro sabe estar presente em vários lugares. Então, por ser malandro, por saber viver, por saber se portar e estar em vários lugares, carregam características regionais diferentes. Temos um malandro, por exemplo, de Pernambuco. Ele dança coco, chachado, passa a noite inteira fazendo um forrozinho. Já o malandro do Rio de Janeiro vive na Lapa, gosta de samba, passa suas noites na gafieira. Atitudes regionais diferentes, mas que marcam exatamente a figura do malandro. Existem também, na linha dos malandros, as manifestações femininas da malandragem. Maria Navalha é um bom exemplo. Manifesta-se como características semelhantes aos dos malandros. Adora uma dança, um samba, bebe boas bebidas, fuma da mesma maneira. Apesar do aspecto, demonstram sempre muita feminilidade. São vaidosas, gostam de presentes bonitos, flores e principalmente as vermelhas, as mais escuras. Vestem-se sempre muito bem.
Tratado muitas vezes como Exu, os malandros não são Exus. Esta ideia, ela é oriunda da existência, ela existe, porque quando não são homenageados em festas próprias, em sessões próprias da malandragem, em sessões particulares, manifestam-se de forma tranquila nas sessões de Exu e até que se parecem com eles. Os malandros são simples, são amigos, são leais, são verdadeiros. Como nós vimos, não se pode enganar o malandro. Senão, ele vai nos desmascarar sem cerimônia nenhuma na frente de todos. O malandro não compactua com o mal ou com quem engana os mais fracos. Gosta de observar o movimento ao seu redor, mas sem perder as suas características. Seu ponto de força, a subida de morro, esquinas, encruzilhadas e até em cemitérios. Isso mesmo. Ele trabalha muito com as almas, assim como é de característica das linhas dos pretos velhos, das linhas dos Exus. Sua imagem costuma sempre estar ali a postos na entrada do terreiro. Não é à toa, não. Isso tem um motivo. Ele também toma conta das portas, das entradas. As guias, os fios de conta, da linha da malandragem pode variar. Existem vários tipos. Existem aquelas que são de coquinho, com olho de Exu. Existem vermelho e preto. Existe vermelho e branco. Existe preto e branco. E até vermelho, preto e branco, o que é mais comum. Quando falamos de malandro, não estamos falando num modo pejorativo. Não estamos falando malandro no sentido vulgar da palavra malandro. Estamos falando de uma entidade de luz que se apresenta como um malandro, mas não é um malandro qualquer, não. É um malandro com M maiúsculo. Vem com a missão de ensinar os encarnados a se tornarem mais fortes perante aos obstáculos da vida. Vem com a missão de flexibilidade. Isso mesmo. Nos ensinam a ter flexibilidade necessária a entender a vida com bom humor, a ter capacidade de adaptar-se diante a todos os fatos bons e fatos ruins da vivência. O malandro, ele nos ensina a ter equilíbrio nas emoções. O malandro nos ensina a pensar, a ser, a agir de acordo com os nossos próprios sentimentos. Então, para que não pensemos, para que não tenhamos ações, para que não nos tornemos pessoas ruins, teremos que ter sentimentos o quê? Bons, fraternos. Isto é malandragem. Ter, assim como os baianos gostam de falar,
a tal da malemolência, ter um gingado, saber se safar das armadilhas que entramos e, o mais importante, sem prejudicar ninguém e com bom humor e sabedoria. Os malandros são entidades que tiveram em suas existências, nas experiências que passaram aqui na vida encarnada, várias e várias experiências. E assim, os malandros passam a nos ensinar que essas experiências que passaram visam sempre ao nosso estudo, ao nosso ensino. Traz para a gente algo positivo, nos ensina a pensar positivo. Nos ensina a pensar que não há, de forma alguma, obstáculo insuperável. Os malandros veem e entendem muito da existência da vida encarnada e da vida desencarnada. Nos mostra que a entrega de algumas pessoas à própria destruição, visando dar um fim, terminar, ceifar a própria vida para terminar um sofrimento ou um obstáculo, seria preciso que a vida fosse finita, que este não é o caminho. E para quem entende um pouquinho sobre espiritualidade, a mensagem que os malandros passam é que não há morte em nenhum ponto do universo, e sim uma transformação através da evolução pessoal, as mesmas que promovem a renovação constante. Devemos confiar nas leis da vida e agirmos como os malandros, sempre mantendo a alegria, o bom humor, a caridade, a força de vontade, afastando-nos do pessimismo. Temos que ter uma autoconfiança, temos que nos manter em sintonia com as vibrações positivas e só assim atrairemos coisas boas. Atrairemos curas espirituais e físicas. Atrairemos curas mentais e emocionais. Essa linha carrega para dentro dos terreiros irmãos que foram excluídos da sociedade. Aqueles espíritos que em alguma encarnação, por causas de grandes preconceitos raciais, foram considerados inferiores, sem classe, sem casta, foram marginalizados e mesmo assim mantiveram sua fé e souberam lidar com essas adversidades. Lidar com a sua identidade, que certamente lhe orgulhavam demais. Lidavam com isso com bom humor, com demonstração de força, e que já apresentavam assim um nível considerável de evolução. Ao desencarnarem, continuavam a caminhar pelas estradas evolutivas com mais ênfase, até alcançar um grau muito maior perante a espiritualidade, no qual lhes permitiam
retornar à Terra como guias espirituais para si, nos ensinar, nos conduzir ao caminho da evolução no qual tanto necessitamos. Vamos conhecer alguns nomes de entidades da linha dos malandros. Os malandros e malandras. Temos aqui Zé Pilintra, Zé Malandro, Zé do Coco, Zé da Luz, Zé de Légua, Zé Moreno, Zé Pereira, Zé Pretinho, Malandrinho, Camisa Listrada, Sete Navalhas, Maria do Cais, Maria Navalha. Olha só, esses são alguns dos malandros mais conhecidos que se apresentam nos terreiros de Umbanda. A linha dos malandros simboliza a aproximação dos excluídos com a luz de Deus e a possibilidade de reflexão maior sobre o preconceito, sobre as exclusões sociais, sobre o racismo, sobre as demonstrações de poderio dos mais fortes para os mais enfraquecidos socialmente, para os mais enfraquecidos economicamente e intelectualmente. É por isso que dizemos sempre, meus irmãos, salve os malandros, salve a malandragem. E vocês terão ainda um bônus. Isso mesmo. No nosso capítulo, nós temos aqui duas histórias de vida. Duas histórias de vida dos nossos amados malandros. Assim que vocês receberem este capítulo, vocês poderão então apreciar essas duas histórias. Salve os malandros! Salve a malandragem! Quem é de bom dia? A benção, meu papai, a benção. Seu Zé Pilintra é o rei da boemia. A benção, meu papai, a benção. Seu Zé Pilintra é o rei da boemia. É isso aí, nos vemos na próxima quarta-feira, no próximo podcast. Tenham todos uma excelente semana e fiquem na paz de Oxalá. Que os malandros possam sempre estar conduzindo os nossos passos e os nossos pensamentos. Axé, meus irmãos!